Boa noite, queridos. Aqui é o pastor Luciano, da Igreja Batista em Chácaras Reunidas, para trazer mais uma palavra de esperança. Mas antes, vamos orar? Pai, nós vamos pedir que o Senhor abençoe cada irmão, cada amigo, Senhor, que está no seu lar agora, para ouvir sua palavra. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor trabalhe na vida de cada família, Pai. E que todos possam, Pai, estar realmente buscando ao Senhor, se entregando nas suas mãos e deixando que o Senhor, Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, que se entregou na cruz do Calvário, ressuscitou, façam com que eles tenham uma vida nova diante de Ti. Nós pedimos isso e te agradecemos por essa oportunidade de sermos portadores das boas novas que o Senhor tem para todos. Nós oramos mais uma vez em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos, hoje é um dia muito importante, uma data marcante para todas as pessoas do mundo inteiro. Hoje nós estamos comemorando a ressurreição do Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro Pascual, aquele que se entregou como sacrifício, substituto voluntário para que você renascesse no seu relacionamento com Deus e espiritualmente fosse liberto da escravidão e das consequências do pecado. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, a ressurreição, e vamos falar sobre ênfases da esperança. Eu queria convidar você aí no seu lar para abrir suas Bíblias em Mateus capítulo 28. Nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 10, que diz assim: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que dirijam a Galiléia e lá me verão. Queridos, nós aqui estamos vendo que o evangelista Mateus, um dos apóstolos de Cristo, e que nós temos nas nossas Bíblias, no Novo Testamento, como o primeiro evangelho, o evangelho de Mateus, ou como alguns gostam de falar, São Mateus, ele no capítulo 28, ele fala sobre a ressurreição. E ele fala alguns fatos da ressurreição. É interessante nós pensarmos que o texto original que nós temos da Bíblia, ela é grega. O texto original foi escrito em grego. A língua que os apóstolos usaram para escrever o Evangelho, os Evangelhos e quase todo o Novo Testamento. Alguns trechos são em aramaico e outros têm algumas palavras hebraicas. Mas a grande maioria do Novo Testamento, e na sua grande parte, foi escrito no original em grego. E aqui nós observamos que Mateus, ele escreve o seu evangelho, e particularmente esse capítulo 28, com algumas palavras que nos chamam a atenção, que são como que marcadores. Como, por exemplo, hoje, quando a gente vai escrever um texto, quando a gente vai ler um livro, a gente vê alguma palavra interessante, a gente sublinha essa palavra. Mateus
quando ele escreve aqui, ele como que usando algumas palavras interessantes e potentes no grego, ele dá essa ênfase. E eu acho interessante que essas ênfases a gente observa numa palavra pequena no grego, que quer dizer kai e du. Esse kai e du são as palavras que ele usa aqui para dar ênfase a algumas coisas que ele quer nos mostrar. Algumas ações aqui que ele chama atenção no capítulo 28 de Mateus, que nós acabamos de ler. Esse kai e du significa eis que, ou algumas Bíblias não falam eis que, mas trazem na tradução vejam, mostrando que é importante a gente olhar para aquela ação ou para aquele acontecimento com atenção especial. Então, pensando nisso, eu queria chamar você para a gente observar essas ênfases importantes que a gente encontra nesse texto tão lindo que fala da ressurreição e da aparição de Cristo ressurreto. Convido você comigo para que a gente possa estar vendo essas ênfases. E quando a gente fala essas ênfases, a gente pode pensar até em outra palavra para completar. ênfases que dão esperança para mim e para você, mostrando o poder maravilhoso de Deus e como Jesus Cristo, ele apareceu ressurreto e ele continua vivo, ele está vivo para abençoar os seus seguidores, os seus discípulos, aquelas pessoas que vão até ele. Vamos observar essas ênfases? Primeira ênfase, nós vamos encontrar no versículo 2, que diz assim: eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Esse eis que, ele chama atenção para que a gente veja o poder de Deus. Como o nosso Deus é poderoso. Como esse Deus a quem nós entregamos nossa vida, ele faz maravilhas. Ele tem um poder incomparável. A gente pode continuar lendo essa primeira ênfase desde o primeiro versículo. Vamos ler? Até o versículo 6. Diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver ao sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como o relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Nós observamos, queridos, que Deus é tão poderoso e o poder dele nos deixa maravilhados, nos deixa impactados. As mulheres vão seco para o sepulcro, e o texto fala que foi logo quando amanheceu o dia, que era o primeiro dia da semana, o domingo, e elas vão com o intuito de perfumarem o corpo de Jesus. E elas vão preocupadas, segundo os outros evangelistas, que narram esse mesmo texto, no seu ponto de vista, eles falam que elas foram mais para cuidar do corpo de Jesus. Só que elas estavam com uma preocupação. Quem que vai remover aquela pedra? Aquela pedra é uma pedra enorme. Nós não vamos ter forças para fazer isso. E elas estavam pensando nisso. Estavam tristes, estavam desanimadas, porque elas estavam acostumadas a sentir o abraço de Jesus, ouvir as palavras carinhosas de Jesus, ver Jesus atuando com seu poder, fazendo maravilhas e milagres. Agora elas estavam indo tristes ao sepulcro, cumprir essa missão que elas tinham no coração, de cuidar do corpo de Jesus, de embalsamar o corpo de Jesus, perfumar o corpo de Jesus morto. E quando elas vão no caminho, elas ficam pensando, e aquela pedra, como que nós vamos fazer? E de repente, o texto diz que houve um grande terremoto, eis que houve um grande terremoto, e elas chegaram lá e viram a pedra removida, os soldados romanos todos paralisados, com grande medo, em pânico,
e um anjo em cima da pedra. Um mensageiro de boas novas, falando com elas, dialogando que esse Jesus que vocês estão procurando, ele não está aqui, ele ressuscitou. Interessante nós pensarmos também que aqui a gente vê o poder de Deus atuando de várias maneiras. Primeiro, enviando o seu mensageiro celestial, um anjo para dar as boas novas para as mulheres, para alegrar o coração daquelas mulheres que estavam entristecidas. Depois nós vemos um terremoto. E é interessante a gente pensar que quando Jesus foi crucificado e morreu, houve um terremoto. Aqui a gente pode pensar em outro terremoto. E tem um escritor chamado Cornélio A. Lápide, que ele diz assim: a terra que tremeu de tristeza quando da morte de Jesus, saltou de alegria na sua ressurreição. Por isso que houve esse outro terremoto, para que a pedra fosse retirada. O anjo vai e tira a pedra dali e causa esse terremoto. Ou seja, um terremoto anunciando que Jesus Cristo ressuscitou. E quando eu falo que o poder dele atua de várias maneiras, a pedra estava lacrada com o selo do Império Romano, o poderoso império da época, que dominava todo mundo. E nem ele foi capaz de fazer com que aquela pedra não fosse removida. Porque o poder de Deus é incomparável. E aí entra a ênfase de Mateus. Vejam o que aconteceu. Vejam o grande poder de Deus, fazendo e mostrando como Jesus Cristo ele ressuscitou. E aí as mulheres entram no sepulcro e olham e veem que não tem nada lá, porque o que o anjo falou se cumpriu, e o que Jesus já tinha falado para elas e para seus seguidores se cumpriu, porque a palavra de Deus sempre se cumpre. Basta nós acreditarmos e obedecermos. Então, como Mateus dá essa ênfase, eu queria dar essa ênfase mais uma vez. Vejam o poder de Deus, como ele é tremendo. E é interessante também pensarmos que Jesus não precisava que a pedra fosse retirada para ele sair. Não. O corpo de Jesus era um corpo glorioso. A matéria não poderia deter o corpo de Jesus. E nós vemos isso também quando em João 20, versículo 19, Jesus aparece ressurreto para os discípulos e ele atravessa a porta. Ou seja, não tem porta que possa barrar o nosso Jesus Cristo ressurreto. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, guarde essa primeira ênfase. Vejam o grande poder de Deus. E aí a gente vê outra ênfase, outra expressão, cai e du. Ou seja, eis que ou vejam. Vejam que. Vamos ler o versículo 7, que onde aparece de novo essa palavrinha grega tão interessante, que é uma marcadora para nos mostrar e nos chamar a atenção. Cai e du. Vejam ou eis que. Versículo 7. Diz assim: e depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. Queridos, é tão interessante pensar nesse eis que ou nesse vejam, que a gente pode pensar na seguinte ênfase de esperança. Vejam o novo começo. Por que o novo começo? Aqui o mensageiro celestial fala para as mulheres avisar os discípulos de Jesus que ele ia encontrar com eles aonde? Na Galiléia. Queridos, você já parou para pensar como Deus é maravilhoso? Como nós podemos nos maravilhar com Deus? Até mesmo nesse momento tão impactante da história da humanidade, onde nós vemos que ressurgiu da morte Jesus Cristo, que nem a morte conseguiu detê-lo, tão é o poder dele. Vejam um novo começo. Por quê? Porque quando Jesus começa o seu ministério, ele começa o seu ministério na Galiléia.
Ali começa o ministério público de Jesus. Ali Jesus se manifesta, trazendo luz para a região da Galiléia, que era uma região conhecida como a região da morte, uma região cheia de trevas. E Jesus começa atuando ali na Galiléia. Jesus foi criado em Nazaré, que ficava na Galiléia. E depois, num certo momento, Jesus muda para Cafarnaum, que também fica na região da Galiléia. E ali ele vai dando prosseguimento ao seu ministério, chamando discípulos, mostrando o seu poder. E agora, o que ele faz? Ele faz com que os seus discípulos, os seus seguidores, as pessoas que creram em Jesus, se reunissem aonde para encontrar com ele? Na Galiléia. Ou seja, Jesus quer mostrar para eles que ele não está triste com eles. Porque se nós formos analisar, quantos ficaram com Jesus nos momentos cruciais? Que foram no momento que ele é condenado, no momento que ele é preparado para a crucificação e depois quando ele é levado ao sepulcro. Nós vemos que poucos ficaram ali com eles. Se acovardaram, ficaram com medo, fugiram. Mas Jesus, quando ele manda essa mensagem através do seu mensageiro celestial, ele quer dizer para eles que ele quer dar um novo rumo para a vida deles. Ele quer fazer com que a vida deles seja impactante agora, tendo um novo começo. E Jesus, quando ele ressuscita, ele fala isso. Ele quer dar vida nova aos seus seguidores. Ele quer transformar os seus seguidores de seguidores acovardados, medrosos, em seguidores corajosos, dispostos a anunciar as boas novas para as pessoas, amando as pessoas, tendo um sentimento de amor, carinho, tendo o seu coração transformado. É isso que a ressurreição também nos mostra. Eis que dou nova vida, novo começo para vocês. E é isso que nós precisamos entender. Jesus não veio para nos condenar, Jesus veio para nos transformar. E a ressurreição, ele dá ênfase nisso. O evangelista Marcos, quando ele escreve o seu evangelho, falando desse texto da ressurreição, ele fala que o anjo ainda fala mais. Fala assim, fale para os seus discípulos irem para Galiléia e falem com Pedro também. Por quê? Porque ele queria dar um novo rumo para a vida de Pedro. Imagine como estava o coração dos discípulos, tristes, porque eles tinham esperança no Messias, que era Cristo, só que eles não tinham conhecimento pleno. Eles achavam que Cristo ia vir com o poder de um rei terrestre, governar e acabar com o Império Romano. Mas Jesus estava mostrando para eles que Jesus veio e o reino dele começa no nosso coração, no coração dos discípulos, daqueles que creem nele, que são transformados e são pessoas que transformam a sociedade onde eles estão, transformam a vida das pessoas por onde eles passam. E é isso que Jesus está falando para eles. Ei, quero que vocês me encontrem na Galiléia e lá nós vamos fazer uma transformação. Nós vamos fazer uma transformação de esperança, fé e amor. Nós vamos mostrar para as pessoas que nós estamos aqui trazendo boas novas, ênfases de esperança para transformar a vida delas como eu transformei a vida de vocês. E é isso que nós precisamos entender. Aqui o mensageiro fala isso para as mulheres, para Maria. Fala para elas sobre essa questão tão importante, delas irem e anunciarem para os seus discípulos que eles agora não são apenas discípulos, são apóstolos. Eles têm uma missão. A missão deles é propagar as boas novas, essas ênfases de esperança, que Jesus Cristo ressuscitou, que a morte não pôde detê-lo. E essa é a mensagem desse dia tão especial. A morte não pode deter Jesus Cristo. Ninguém pode deter Jesus Cristo. Quando ele quer abençoar, ele abençoa. Quando ele quer transformar, ele transforma. Basta nós depositarmos a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor nele. Queridos, faça isso e você não vai se arrepender. Porque nós temos um Deus vivo, que vive eternamente, não um Deus morto,
como algumas pessoas. Algumas pessoas acreditam em várias filosofias de vida, vários princípios morais até interessantes, mas são apenas princípios morais, não têm poder para transformar nossas vidas. Agora Jesus Cristo tem, porque Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco. Ele é o Deus Todo-Poderoso que ressuscitou, que a morte não pôde detê-lo. Ninguém pode deter Jesus Cristo. E Ele quer atuar nas nossas vidas. Que mensagem bonita, linda. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te encher de coragem, de entusiasmo, de alegria, de fé, para que você abençoe vidas e seja abençoado por Ele. Amém? E aí nós vamos para a terceira e última ênfase desse texto maravilhoso. Nos versículos de 8 a 10, nós vamos encontrar esse eis que, ou esse vejam, que vem dessa palavrinha cai e du, que diz assim, versículos 8 a 10. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Queridos, nós podemos pensar nessa última ênfase como vejam o Cristo vivo. Vejam o Cristo vivo. As mulheres, quando elas recebem essa notícia do anjo, do mensageiro celestial que Deus enviou, que tirou a pedra do sepulcro, mostrou o grande poder de Deus, e ele fala que é para elas avisar os discípulos para ir para Galiléia, elas vão assim com um sentimento opostos. Elas vão com temor e com alegria, e vão depressa. E isso acontece no nosso coração. Nós somos seres humanos. Imagine a cena, elas ouvirem um terremoto, verem um anjo, que elas nunca viram na vida delas, maravilhoso, um aspecto de relâmpago, como o evangelista diz, e ele conversa com elas, fala, ele não está aqui não, olha lá e vê no sepulcro. E aí ele fala para elas, vão até os discípulos e falem para eles ir para Galiléia, que lá eles verão o Cristo, que ressuscitou. Imagine como está a cabeça daquelas mulheres, confusa, lembrando do que Jesus falou, lembrando agora dessa palavra que o anjo diz, pensando nisso, pensando onde estavam os apóstolos, será que os apóstolos vão acreditar em nós? Com um monte de pensamentos, conectos e desconectos na mente e no coração delas. E de repente, Jesus Cristo, e aí a gente vê essa palavrinha, cai e du, no versículo 9, que diz assim, e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Como elas ficaram impactadas? Elas ficaram tão impactadas que elas encheram o coração delas de alegria, o temor foi embora. Porque elas estavam vendo Jesus na frente delas. Jesus dialogando com elas. Jesus falando a palavra salve, que também a gente pode pensar, a paz seja convosco, alegrai-vos. Jesus falando isso com elas. E elas vendo Jesus diante delas. É diferente o que aconteceu anteriormente, quando o anjo aparece, o mensageiro de Deus impacta a vida delas. Mas quando elas veem o amado Jesus Cristo, elas veem Jesus com as palavras carinhosas que ele sempre se dirigiu a elas, com aquele gesto costumeiro de Jesus, esticando os braços para abraçá-las, elas vão e adoram Jesus. Elas ficam maravilhadas. Não tem nenhum temor no coração agora, só alegria. Alegria e a paz que excede todo entendimento. Porque elas estão vendo pessoalmente, na frente delas, com o corpo glorificado, esse Deus poderoso, que ao mesmo tempo era o amigo pessoal delas.
era o Deus que sempre estava conversando com elas, ensinando a elas o Emanuel, Deus conosco. Imagine como elas ficaram, o que elas sentiram, porque elas estavam se dirigindo rapidamente, o texto diz, para ir falar com os discípulos. De repente elas são impedidas, mas impedidas com a palavra carinhosa que ressoa no ouvido delas, e elas lembram das palavras carinhosas e como Jesus se dirigia a elas. E aí nós vemos o quê? Vejam o Cristo vivo. Elas estão vendo pessoalmente Jesus Cristo. Elas estão tendo o primeiro contato delas com Jesus Cristo ressurreto. Que maravilha, que impactante. E é isso que Jesus mostra para todos nós. Hoje é dia de alegria, porque Ele ressuscitou e Ele está vivo, vivo eternamente. Ele está vivo para atuar na sua vida, para atuar na minha vida, para nos dar sabedoria, para nos conduzir de glória em glória, triunfo em triunfo, e para mostrar para nós que, como Paulo fala em 1 Coríntios 15, 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Ou seja, ele é a primícia. Se Jesus Cristo ressuscitou, você pode ficar descansado, porque você também vai ressuscitar naquele dia especial, quando ele vier te buscar, para você viver eternamente ao seu lado. Hoje ele atua nas nossas vidas. Ele atua com seu poder, com a sua graça, nos trazendo salvação, nos redimindo do pecado e nos guiando através do Espírito Santo, que ele deixou aqui para nos conduzir. Então, queridos, que nós possamos, nesse dia, estar lembrando dessas ênfases de esperança. Vamos repetir as 3 ênfases que Mateus deixa aqui registrado nesse texto tão lindo. Primeira ênfase, vejam o poder de Deus. Lembre-se, nosso Deus é poderoso. Ele tem todo o poder nas suas mãos. O Criador dos céus, da terra e de tudo que existe e que te criou de maneira maravilhosa. Ele quer te abençoar com seu poder. E ele mostra o poder dele que é tão extenso, incomparável, que nem a morte conseguiu detê-lo. Se a morte não conseguiu, quem pode deter Jesus Cristo? Paulo fala que nem anjos, nem demônios, nem potestades, ninguém pode deter Jesus Cristo. Então, confiem em Jesus Cristo. Vejam o poder de Deus atuando na sua vida. E nesse dia tão marcante que nós estamos lembrando da Páscoa, onde fala da entrega de Jesus Cristo e da sua ressurreição, mostrando que ele pode nos dar vida e vida eterna. Também nós vemos que ele dá um novo começo para seus seguidores. Ele quer que você comece, mas comece da maneira certa, com ele ao seu lado. Então a gente vai para a segunda ênfase. Vejam um novo começo. O novo começo, agora Jesus ressurreto. Jesus atuando no céu, intercedendo por mim e por você. E também dando um novo começo para todos aqueles que depositam a sua fé e confiança em Jesus Cristo e o recebem como Senhor e Salvador. Então, vejam o novo começo que ele pode dar a você. Também a terceira e última ênfase. Vejam o Cristo vivo. Ele não está morto. Tem muitas pessoas seguindo grandes filósofos, grandes homens que passaram por aqui, mas infelizmente eles não têm poder de te salvar da condenação eterna. Eles não têm o poder para te dar a vida eterna. São grandes pensadores, com grandes filosofias, grandes princípios morais, mas eles não podem, porque eles estão mortos. Foram seres humanos como eu e você. Agora Jesus Cristo, ele vive e reina para sempre. E ele quer cuidar de você. E ele tem poder para fazer isso. Como ele maravilhou as mulheres quando elas estão correndo, ele fala: salve, ei! E elas olham e ficam maravilhadas, porque elas estão vendo o Jesus delas ressurreto, vivo, cheio de energia, cheio de alegria e transmitindo a paz que excede todo entendimento. Então, queridos, entregue sua vida a Jesus. Deixe Jesus te conduzir. E você que já é um servo de Deus, que você possa, em todos os momentos da sua vida, seja em momentos alegres, seja em momentos difíceis,
seja em momentos que você não sabe o que fazer, que você saiba de uma coisa: Jesus Cristo, ele reina, ele vive e ele pode cuidar de você. Entregue sua vida para Jesus Cristo e deixe ele transformar a sua vida. Amém? Agora nós vamos orar mais uma vez pedindo que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você possa estar pensando nessas ênfases que o evangelista Mateus deixou registrado aqui com essas palavrinhas importantes e impactantes. Cai e du. Eis que ou vejam o que Deus fez, vejam o que aconteceu e vejam o que Ele pode fazer na sua vida. Vamos orar? Pai amado, Deus santo, nosso Jesus que reina eternamente e vivo está. Que o Senhor, Pai, se manifeste nas nossas vidas com seu grande poder. Que o Senhor nos ajude a recomeçar, Pai, onde nós precisamos recomeçar. Que o Senhor abençoe todos os irmãos que estão assistindo agora as boas novas que dão esperança, ou as ênfases de esperança que nós acabamos de falar sobre esse ato tão maravilhoso da ressurreição. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde e que, porventura, aquele que está ouvindo essa mensagem ainda não se entregou ao senhorio de Cristo, que possa estar fazendo isso, para que tenha um novo começo cheio de paz, cheio de alegria, cheio de esperança e com o Senhor os auxiliando. Nós pedimos isso e te agradecemos por essa oportunidade, Pai, de estarmos nesse momento compartilhando, conversando sobre essas ênfases de esperança. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor dê uma semana maravilhosa na sua presença para todos eles e que nós possamos, Pai, estar sempre lembrando desse momento tão impactante na história da humanidade, quando o Senhor entrega a sua vida, Pai, na cruz do Calvário, e depois o Senhor ressurge, Pai, deixando o sepulcro, Pai, vazio. Que a palavra da cruz e o sepulcro aberto nos dê esperança, o sepulcro vazio nos dê esperança e enche o nosso coração de alegria. Nós pedimos isso e oramos assim com perdão das nossas falhas e pecados, no nome que é todo poderoso, o nome de Jesus Cristo. Agora que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos os teus filhos e filhas e com aquelas pessoas, Pai, que precisam, Pai, que o Senhor atue na vida delas. Nós pedimos isso e oramos assim em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos, nós estamos nos despedindo aqui nesse momento, mas lembre-se, Jesus Cristo está vivo. Ele ressurgiu, ele ressuscitou e ele tem todo o poder para te abençoar, te dar um novo começo e abençoar sua vida e sua família. Agora, nosso próximo encontro será quarta-feira, às 19h30, nesse mesmo local. Que Deus te abençoe e te guarde. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.